Oi, investidores e empreendedores, tudo bem com vocês? Aqui é a Tainá Durães, para quem ainda não me conhece, e hoje a gente vai falar de um caso que tá bombando, que é do Luva de Pedreiro e do empresário dele. Pois é, se você ainda não sabe, confere o vídeo que eu vou te explicar tudo o que aconteceu, mas se você quer entender mais sobre por que saber sobre educação financeira é tão importante e vai te ajudar em qualquer situação, confere o vídeo até o final. Caso você não conheça o Luva de Pedreiro, ele ficou famoso por conta de um meme que viralizou no YouTube, no Instagram, e ele repetiu isso diversas vezes e tá relacionado ao mundo do futebol. Hoje, pra vocês terem noção, ele tem mais de 14 milhões de seguidores no Instagram e quase 2 milhões de inscritos no YouTube. Então, todo esse caso foi gerado porque ele tem um empresário que, a princípio, parece que ou enganou ou ficou com praticamente todo o dinheiro dele. A grande polêmica é porque ele já fechou contratos milionários. Por exemplo, ele fez um contrato com a Amazon Prime e só esse contrato foi de R$1 milhão. Foi gerada a informação de que na conta dele só tinha menos de R$10 mil. Acontece que ele é de uma família simples, muito pobre, mora numa casa simples, sem quase nenhuma instrução. E isso foi gerado porque, na verdade, as pessoas começaram a achar muito estranho o fato dele continuar morando nessa casa simples, dele divulgar parcerias de pizza, sendo que é uma pessoa com 14 milhões de seguidores. Isso, de fato, gera muito dinheiro como negócio. Se você quer saber o que isso tem a ver com finanças, comenta aqui embaixo e assiste o vídeo até o final, porque você vai descobrir como a gente pode atrelar tudo à nossa saúde financeira. Para vocês terem noção, é legal que a gente comece do início, contando um pouco da história. O Luva de Pedreiro é um menino de família simples, muito pobre, que começou a fazer vídeos. Esses vídeos ficaram tão famosos por conta, de fato, da alegria do menino. Ele é muito jovem. E isso rodou o mundo inteiro. Para vocês terem noção, ele foi convidado pelo Neymar, ele já tirou foto com o filho do Cristiano Ronaldo. Personalidades do mundo inteiro do futebol conheceram e replicaram esse meme. Ficou muito famoso, tanto em números quanto de fato em notícias e pelas celebridades que são do meio esportivo. Acontece que quem acompanha a internet e vê a realidade dele começou a achar muito estranho o fato dessa quantidade de seguidores, de acesso, de contratos, etc. E isso não se reverter em nenhum tipo de conforto para ele. Então ele continua até hoje morando nessa casa super simples. Ele continua não melhorando, não mudando de vida. A gente entendeu, assim, as pessoas que acompanham começaram a perceber que talvez o dinheiro não tivesse indo para esse menino. E o mais estranho é que tudo relacionado às contas dele estava no nome do empresário dele. No YouTube tinha o nome da empresa do empresário, no próprio Instagram estava divulgando o perfil do empresário. Enquanto isso, a gente via o empresário com certos luxos, vivendo, viajando, etc. Então isso gerou, claro, uma dúvida real. Será que esse menino estaria sendo enganado? Será que ele estaria recebendo dinheiro pelo qual ele deveria estar ganhando, pela quantidade de números e de acesso que ele tem? Porque, para quem não entende, número de seguidores pode se converter em dinheiro. Se você tem pessoas ali, milhões de pessoas te assistindo, as mídias, as empresas, elas querem divulgar, porque é um público que tá ali apenas te assistindo. Então você pode simplesmente divulgar, ao invés de divulgar na televisão, você pode divulgar no Instagram para um público específico, direcionado. Inclusive, me conta aqui embaixo se você sabia dessa história, tanto se você conhecia o Luva de Pedreiro e se você conhecia essa questão, essa polêmica envolvendo ele e o empresário dele. Agora que você já entendeu mais ou menos o caso, por que isso tem a ver com finanças? Nesses casos, a gente vê como a educação financeira é tão importante como qualquer coisa. E, na verdade, ainda mais importante para as pessoas que são mais pobres e têm pouco acesso. E por isso que a educação financeira deve sim ser ensinada nas escolas. E houve um caso recentemente, acredito que ela é deputada, defendendo em plenário, falando que a educação financeira não deveria ser ensinada nas escolas, que as pessoas pobres não deveriam ter acesso à educação financeira, e votou contra um projeto de lei na cidade dela. E isso é tão absurdo porque, na verdade, a gente vê que quando você não tem informação, é porque você está mais vulnerável a passar por situações difíceis e a não saber cuidar do seu próprio dinheiro. O segundo ponto é que aprender educação financeira e saber cuidar do seu dinheiro é tão importante quanto fazer exercício físico, que é uma coisa essencial. Na nossa vida, tudo é relacionado a dinheiro. É nosso meio de troca. Se a gente não souber cuidar do nosso próprio dinheiro, entender o que é o dinheiro, entender como funciona, entender quantas coisas valem de fato, você fica vulnerável. Você vai tomar decisões ruins. Você não vai saber, de fato, se algo é caro, se algo é barato, se aquilo faz parte do meu orçamento ou se não deveria, se eu posso ou não ter acesso àquilo de acordo com a minha realidade.
praticidade. Basicamente, o fato de você ter entendimento sobre finanças, estudar sobre finanças, vai fazer com que você tome melhores decisões financeiras na sua vida. O terceiro ponto é: confira, reconfirme. E basicamente, como você pode evitar cair em situações de vulnerabilidade, golpes, fraudes. Para isso, você tem que estudar sobre finanças. Você não precisa ser um especialista em finanças. Você não precisa ser, Tainá estuda finanças o dia inteiro, entende sobre investimentos, análise de empresas, sobre mercado, macroeconomia. Não. Mas você tem que entender a base. Você tem que saber o que são juros, você tem que saber quanto custa algo. Se algo é caro, se aquilo está dentro de uma noção real. Por exemplo, saiu numa notícia de que no contrato dele tinha uma multa de 5 milhões de reais. Claramente, isso configura algo como totalmente abusivo. A gente está falando de uma multa extremamente alta para um menino que às vezes não estava faturando nem perto disso. Então, é importante que a gente entenda o mínimo de matemática, o mínimo de finanças, ou seja, o que é ganhar juros, o que é pagar juros, o que é uma taxa Selic, o que é um investimento, principalmente quando a gente fala de golpes e fraudes, porque é muito comum as pessoas quererem investimentos que estão pagando 10, 20% ao mês, mas isso porque elas não entendem como 20% é uma taxa irreal, é uma taxa impossível de se prometer. Isso evitaria que as pessoas caíssem em golpes, independente da situação, independente de você trabalhar ou não com isso. Você não precisa ser especialista, mas você precisa saber de fato, o que estão fazendo com o meu dinheiro. Até os clientes que me contratam, então eu quero que eles entendam o que eu estou fazendo, o que eu estou indicando, para que eles saibam o porquê aquilo está acontecendo. Não adianta você colocar um gestor para cuidar do seu dinheiro se você não faz ideia dos seus objetivos, se ele está investindo em ativos que tem a ver com o seu perfil de risco, enfim. É muito importante que você tenha uma base de estudo sobre finanças. E agora eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo se você também já passou por alguma situação ruim com dinheiro que poderia ter sido evitada se você tivesse o conhecimento prévio. Pois é muito importante que a gente dissemine esse tipo de informação para que a gente tenha cada vez melhores decisões e mais pessoas tomando boas decisões financeiras e sabendo cuidar do seu dinheiro. Você gostou desse vídeo? Pois é, aproveita, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. É muito importante, a gente já passou dos 60 inscritos e com isso a gente consegue trazer mais conteúdo, informar cada vez mais pessoas sobre a importância de finanças e cuidar bem do seu dinheiro.